Entrevista do dia. Muito bem, às 8h51, quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba para conversar com a gente é o padre José Carlos Guabiraba. Ele é aqui de Araçatuba e veio falar dos significados dos símbolos do Natal. Bom dia, padre, tudo bem com o senhor? Bom dia, Marcelo, Jonathan, Suelen. Bom dia aos ouvintes, tudo bem, graças a Deus. Então vamos falar de Natal, esta época tão gostosa, mas que muita gente ainda confunde com a época de compra e presente, sem lembrar do significado essencial. Então gostaria que o senhor falasse deste significado central para a Igreja Católica e para os cristãos de forma geral, né? E como ele deve ser interpretado pelos fiéis. Pois é, coincide com época de 13º, de correria, de lojas abertas até mais tarde. Não deixa de ser também um período de compras, de trocas de presentes, de uma busca de, acho que renovar coisas em casas e tal. Isso acaba sufocando um pouco o sentido, né, de tudo isso. Mas, de fato, para nós cristãos, né, eu falo, claro, sobretudo para nós católicos, né, como padre eu falo a partir da minha experiência da fé católica, o centro do Natal, sem dúvida nenhuma, é Cristo encarnado, ou seja, Deus se fez carne, se fez homem como nós, igual a nós em tudo, menos no pecado, e o sentido central, absoluto, é, de fato, Deus que veio viver como nós, entre nós, para nos salvar e mudar a nossa história. Padre, a Igreja Católica, ela tem alguns símbolos, e alguns deles, né, parte deles, mais especificamente para o Natal. Uhum. Acredito que o principal seja o presépio. Claro. Todo mundo adora o presépio, aquela coisa toda. Mas aí, cada item ali, cada elemento tem um significado e existe também, no final das contas, ou no início de tudo, a estrela de Belém. Estes são os principais. Se houver outros e der tempo de a gente falar, vamos falar. Mas eu gostaria que o senhor também explicasse o significado destes elementos. Vamos entender o seguinte. Bom, primeiro de tudo, o Natal sempre foi celebrado pelos cristãos nessa época, no final do ano, no hemisfério norte, né, nessa altura do dia 25 de dezembro, não porque Cristo tenha nascido necessariamente nessa época, né? Não se especificou muito bem até hoje a data né? do nascimento de Cristo. Há quem diga que ele tenha nascido lá por volta de julho, agosto, mas não se sabe ao certo. Com certeza não foi a 25 de dezembro. E tem algum motivo dessa data ter sido escolhida, padre? Exatamente, tem sim. No hemisfério norte, celebrava-se o solstício de inverno, ou seja, uma festa em honra do Deus Sol. Porque como é época de inverno, o sol fica pequeno, ou seja, os dias ficam muito curtos, e para os antigos povos, para os pagãos, o medo de o sol desaparecer era muito grande, então havia festas em honra do Deus Sol, o chamado Sol Invicto, né, o Sol Forte, até por determinação do imperador de Roma, né, do imperador Aureliano, celebrava-se o Sol Invicto na altura da metade do século IV, quando os cristãos começam a celebrar oficialmente. Já o cristianismo em paz com o Império Romano introduz-se oficialmente, para eu não faltar com a data, nós temos aqui por volta de 340, mais ou menos já na metade do século IV, não é? Nós temos a celebração do Natal na altura 336. A partir de 336, não é? Quando se celebrava o solstício de inverno, por imposição do imperador Aureliano, os cristãos começam a celebrar o Natal, nessa altura de 25 de dezembro, porque era uma festa em honra do Deus Sol. E o que os cristãos dizem? O Sol é Cristo. Isso é tão antigo que já
no capítulo 1º do Evangelho de São Lucas, mais especificamente, não é? Lucas 1, 78 e 79, no Cântico de Zacarias, nós temos a expressão com relação a Jesus, sol nascente, sol nascente que nos veio visitar. O sol é Cristo para nós cristãos. Ele é o sol que nasce, que não é vencido nunca, que ilumina o mundo, que aquece o mundo, que traz luz para os que estão nas trevas. Então, por isso, o Natal celebrado no hemisfério norte, a essa altura, porque frio, os dias muito curtos, e depois se estendeu para o mundo inteiro. Gradativamente isso foi se estendendo, né? De Roma para os outros patriarcados, ou seja, para as outras sedes de igreja no Oriente, até que se tornou uma festa universal nessa época, né? Depois você falou do presépio. Isso, e a estrela. E a estrela. As representações do nascimento de Cristo na Gruta de Belém, elas são muito antigas, né? Nós encontramos já muito nas representações entre os primeiros cristãos, em Roma, em outros lugares, muito antigas. Agora, o presépio, como nós conhecemos hoje, quem teve a primeira ideia do presépio assim foi São Francisco de Assis, em 1231, num povoado chamado Grétio, perto de Assis, na noite de Natal de 1231, São Francisco de Assis, que tinha uma coisa muito assim, uma proximidade muito grande com o mistério da encarnação de Deus que se fez carne, se fez criança, para nos salvar. E ao mesmo tempo com a natureza, porque São Francisco era muito ligado à natureza, aos animais, à simplicidade da vida, na noite de Natal de 1231, ele disse, vamos celebrar o Natal mais vivo. E pediu que numa gruta, nas pedras, se representasse o Natal, o mistério do Natal. Ele que, São Francisco, esteve na Terra Santa, visitou a Gruta da Natividade, era muito influenciado por toda essa espiritualidade, pediu então que se trouxesse o boi, o burro, que pessoas vivas mesmo representassem Nossa Senhora, São José, uma criança ali, o menino Jesus, e as pessoas naquele ambiente mesmo, de animais, bem rústico, vivessem o mistério da noite santa do nascimento de Cristo. Ali foi celebrada a Eucaristia, e Tomás de Celano, que é o grande biógrafo de São Francisco de Assis, ele diz que naquela noite todos celebraram com o espírito mais vivo e mais profundo o mistério do nascimento de Cristo. Só claro que o presépio, como nós entendemos hoje, com os magos, os pastores, o anjo, a estrela, isso é posterior, isso tem influência do Renascimento, do Barroco, todo aquele sentimentalismo que vem depois, e o presépio hoje é algo que não se pensa o Natal sem o presépio. Isso. Nas igrejas, e depois isso foi se estendendo, se vê nas praças, até nas lojas, nas casas. De fato, o maior símbolo do Natal para nós, cristãos católicos, é o presépio, né? E dentro do presépio, as imagens. O centro é Cristo na manjedoura, né? Onde os animais comiam, Nossa Senhora colocou Jesus, né? Tudo isso numa gruta, porque guardavam-se os animais na gruta, à noite. São José, Nossa Senhora, os pastores aos quais os anjos anunciam o nascimento de Cristo em Belém, e eles vão para ver o que aconteceu. Os magos que vêm do Oriente, depois para ver o nascido. A estrela que guia os magos, não é? Desde o Oriente até Belém. Acreditamos que os magos vieram da Pérsia, onde eles existiam muito, eram sábios, homens sábios, muito presentes na Pérsia, que vieram conhecedores dos astros, seguindo a estrela para visitar Jesus. A estrela é símbolo de luz, de orientação, de direção, que não brilha para Herodes e a sua corte em Jerusalém, mas brilha para os magos que buscam a verdade que para nós cristãos está em Cristo, né? Então esse é bem o simbolismo fundamental do Natal para nós cristãos, né?
Muito bem, e aí essa história dos ex-magos, aliás, quando o senhor cita os ex-magos, eu me lembro que no sábado eu estive em Birigui acompanhando uma inauguração de uma vicinal com o governador Tarcísio de Freitas, e ele fez um discurso muito bonito. E aí ele chamou a atenção de todo mundo, que ele fala assim, olha, é interessante a gente descobrir que, em se tratando do Natal que está chegando, preciso dizer uma coisa para vocês. Os ex-magos não eram reis e não eram magos, mas aí ele contou um pouco do significado, inclusive dos presentes que eles ofertam, né? Porque tudo, absolutamente tudo, tem um significado. Sim, claro, e ainda que não seja real ou que eles não tenham existido e tenham sido inseridos depois, existe um significado, inclusive, para os presentes que eles levam, não há, padre? Exatamente. Bom, os magos, na verdade, a tradição fala os reis magos, né? Tem folia de reis, os santos reis, etc. e tal. Os magos existiam, esses magos eram conhecidos na Pérsia, mais ao Oriente, homens muito sábios, e muitos deles chegaram a reinar em sua terra. O evangelista São Mateus coloca os magos vindo visitar Cristo, guiados pela estrela, lembrando que esses magos eram conhecedores dos astros. Aqui inclusive ninguém sabe se eram 3. O Evangelho diz, alguns magos. Deduz-se que eram 3 por causa dos 3 presentes. A tradição criou até nomes para eles. Gaspar, Melchior e Baltazar, mas o Evangelho não fala nada disso. O Evangelho fala alguns magos e cita 3 presentes. Por conta disso, a dedução de 3, a tradição criou nomes, etc. e tal. De fato, os padres da igreja, ou seja, os grandes pensadores, os primeiros pensadores do Evangelho, os primeiros teólogos, digamos assim, do cristianismo, costumam dar significados a esses presentes que são muito bonitos, teologicamente e tal. Ouro, incenso e mirra, não é? O ouro, na antiguidade, era coisa tão preciosa que se acreditava o ouro pertencia somente aos reis. Os reis eram os donos de todo o ouro que se encontrasse num determinado território, né? Então, oferece-se o ouro ao rei. Cristo é rei. Rei dos judeus e rei dos povos. Porque a visita dos magos, que nós chamamos na liturgia de epifania, ou seja, manifestação, é a manifestação de Cristo às nações. Cristo se manifesta aos povos, não só aos judeus, mas também às demais nações da terra. Para lembrar que ele não veio somente aos judeus, embora tenha nascido entre os judeus, seja judeu, ele se manifesta a todas as nações. É a salvação que se manifesta a todos os povos. Ele é o rei das nações. E no Oriente, entre os ortodoxos, por exemplo, os católicos ortodoxos, quando nós celebramos a Epifania aqui no Ocidente, entre 2 e 8 de janeiro, a 6 de janeiro, eles estão celebrando o Natal. Então, para nós, há um significado muito bonito. Nós do Ocidente nos unimos ao Oriente. Neste mundo tão dividido, de guerras, de intolerância, é um significado muito bonito para nós também. Então, Cristo é rei, o rei da paz, o rei das nações, o rei de todo mundo, a quem se oferece o ouro, o que há de mais precioso. Segundo, o incenso, não é? O incenso na Bíblia se oferece a Deus. Queima-se incenso reconhecendo a divindade de Deus, a quem o incenso sobe como louvor, gratidão, adoração. Então Cristo é rei, Cristo é Deus. Mirra. A mirra são perfumes recolhidos de árvores aromáticas, né? E a mirra, ela servia também como remédio para curar feridas, para aliviar dores. Então se oferece a mirra ao homem. Cristo é rei dos judeus e das nações, Cristo é Deus eterno, mas Cristo também é homem como nós, ferido, machucado, humilhado, para nos salvar. Então os presentes dos magos lembram quem é Cristo, a sua missão, o seu amor, a sua misericórdia, a sua fragilidade assumida por amor de nós, a sua eternidade,
É todo o mistério encerrado em Cristo. Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Muito bom. Posso fazer uma pergunta? Claro. Padre, como que a figura de Maria, mãe de Jesus, é destacada nas celebrações e reflexões no Natal? Maria é importantíssima para nós porque é a mulher, né? E aí é muito bonito porque Deus, que tudo pode, Deus que é eterno, que não tem princípio nem fim, e que poderia realizar a redenção do gênero humano de tantas formas, escolheu a via da encarnação, ou seja, Deus quis fazer-se homem, gente como nós, e Maria foi chamada na sua humildade, pobreza, fragilidade, para participar desse mistério. Então, é o Criador que chama sua criatura e quer ouvir o seu sim para participar desse mistério. Então, para nós, Maria é muito importante como a mulher que colabora com todo esse mistério de Deus, na sua fragilidade, mas também na sua ação, junto com a ação de Deus. Padre, gostaria de agora tocar em outro assunto que Jonathan Alves adora. Jonathan Alves, porque quando fala em comida, o menino, até os olhinhos dele até brilham. E Tony, agora eu falei, meu Deus do céu. O padre não sei se sabe, mas o Jonathan ele inventou uma campanha agora aqui dentro. A campanha dele é Panetone não, Chocotone sim. E na sexta-feira ele tomou um puxão de orelha ao vivo de um chefe de cozinha e disse que, do ponto de vista da gastronomia, o chocotone é uma aberração. Bom. Que o panetone é o tradicional, né, mas que chocotone é uma aberração. O Jonathan não está muito se importando com a gastronomia, né, Jonathan? Não, definitivamente não. Mas eu estou brincando aqui para dizer que a ceia de Natal, ela também acabou ganhando uma tradição, ela acabou virando uma tradição muito forte, né? Aliás, de forma geral, a comida, né, ela é sempre usada em comemorações. Mas, na véspera de Natal, ela ganha contornos, diria, extraordinários, né? Porque a gente ou tenta fazer uma mesa farta e é uma comilança generalizada. Isso encontra algum respaldo na tradição cristã? Bom, a mesa é sempre o lugar da fraternidade, da partilha. No Evangelho, Cristo está muitas vezes à mesa com as pessoas, não é? O banquete, a imagem do banquete é o sinal da aliança entre Deus e o povo. Agora, exageros à parte, sempre, claro, né? É sempre bom confraternizar, partilhar. Eu penso que o Natal deve ser muito associado à imagem da partilha. Da partilha. Não da comilança, nunca dos excessos, mas da partilha. A ceia tem o sentido de reunir a família e os amigos. Afinal, Cristo nasceu em Belém, Belém significa casa do pão, e o Cristo se fez justamente pão, alimento. Ele multiplica os pães para alimentar as multidões. Ele permanece entre nós na palavra e na Eucaristia, no pão da vida. Então, tudo que se refere a Cristo também nos remete a alimento. Alimento, claro, no sentido de partilha, solidariedade, alimento para o corpo, mas alimento que alimenta em nós a vida, a esperança, a solidariedade. Então a ceia é um símbolo muito bonito. Nada a ver com consumismo, excessos, nada disso. Exotismos, mas partilha, solidariedade, o alimento no sentido verdadeiro da palavra tem tudo a ver com o Natal, sim, com certeza. Padre falando. Um motivo também para as famílias se reunirem, deixarem para lá as diferenças, praticar o perdão, a caridade. Na igreja nós nos preparamos para o Natal com o tempo do Advento. Advento quer dizer vinda, chegada, advenir e futuro também. Então 4 semanas de preparação para o Natal, e eu propus para a comunidade, eu falei, gente, vamos rezar mais, meditar mais a palavra de Deus e praticar a solidariedade. Porque eu penso que se nós não nos abrirmos mais aos pobres, aos necessitados, deixarmos de lado a violência, a linguagem maldosa, o mundo vai afundar cada vez mais. Porque guerras, violência, linguagem maldosa, nós voltamos da pandemia com mais medo, nos fechando mais,
partilhando menos, e nós precisamos procurar corrigir isso cada vez mais. Então o Natal tem tudo a ver com isso, você falou, perdoar mais, aproximar-se mais, é um período propício a tudo isso, com certeza. É importante que no final do ano, não sei se todo mundo aqui faz isso, ou se o padre faz, mas eu sou daqueles que eu coloco no papel as resoluções de fim de ano. Ou seja, o que eu quero fazer no ano que vem, né? Tanto do ponto de vista pessoal, e principalmente pessoal, mas também profissional. Então seria interessante que a gente incluísse ali, né? Orar mais, rezar mais, praticar mais o perdão, refletir mais antes de falar, enfim, tudo isso que o padre está dizendo aqui. Que pode nos ajudar muito. Com certeza. Claro. Padre, me diga o seguinte, a gente falando de solidariedade, compartilhamento, perdão, vamos falar agora então de ações da igreja neste sentido de ajudar você que está em casa, cristão ou não, a pensar mais sobre isso, porque tem celebrações, né? Então, por exemplo, eu gosto de acompanhar, porque eu acho lindíssima, a Missa do Galo. No dia 24, o Santo Padre, o Papa, ele celebra a Missa do Galo, mas ela também é celebrada em outros locais. Para que serve inteiro a Missa do Galo? O Natal tem várias missas, liturgicamente falando. Nós conhecemos mais a missa da noite do Natal, ficou chamada tradicionalmente de Missa do Galo. Nós celebramos, aí cada comunidade organiza os seus horários, mas normalmente ali entre 19, 19h30, 20 horas, na catedral é às 20 horas, né? Precedida do coral da Madrigal Paralelos, da Misui, que canta antes e canta durante a missa. A missa da noite do Natal é a proclamação do nascimento de Cristo, com as leituras do profeta Isaías, o Evangelho de Lucas. É a noite em que nós proclamamos que o Cristo nasceu em Belém, no tempo do imperador César Augusto, que Cristo não é um mito, não é uma ideia, mas o Cristo é Deus verdadeiro que se tornou homem verdadeiro para nos salvar, né? E contemplamos todo esse mistério dentro da liturgia e procuramos depois levar esse mistério para a nossa vida. E eu gostaria de ressaltar que este ano o Papa Francisco vai abrir em Roma também, no dia 24, a Porta Santa, porque este ano é ano de jubileu, né? 2025, a cada 25 anos a Igreja celebra o jubileu. E este ano o nosso jubileu tem um tema belíssimo, que é Peregrinos de Esperança. Neste mundo que carece tanto de esperança, a Igreja vai dedicar um ano inteirinho, começa agora no Natal, vai até a Epifania, até 2026, o ano todinho, a Igreja celebrando e vivendo o tema da esperança. O Papa abre a Porta Santa da Basílica de São Pedro agora, na véspera do Natal, dia 24. Entramos no Natal dentro deste tema. Então, celebrar o Natal, ainda mais iluminados pelo tema da esperança, tem tudo a ver com este mundo que se divide cada vez mais, que parte para extremismos e medo, etc. Eu digo, não ter medo. Aliás, essa é sempre a mensagem do Evangelho, né? Os anjos vão dizer aos pastores, não tenhais medo. O anjo disse a Maria, não tenhas medo, Maria. E assim por diante, ou seja, a mensagem é essa, esperança e não medo. Celebrar a esperança, celebrar a realidade de Deus presente e enfrentar o medo com esperança. Eu estou aqui no Instagram. O que o senhor falou, perdão, do medo, porque às vezes a gente pensa no medo só em alguma coisa que deixa a gente acuado, mas o medo muitas vezes ele é transmitido pela agressividade, pelo excesso de agressividade, de violência, que a gente tem visto muito isso, né, padre? E o mundo no geral está muito agressivo, né? Por isso que eu falo, deixar de lado a linguagem maldosa, porque há uma linguagem muito maldosa correndo, né? E nós, quando menos percebemos, estamos reproduzindo isso. Quando menos percebemos, estamos nos fechando. Então, vencer o medo, abrindo-nos para Deus e para as pessoas. E a mensagem do Natal está muito ligada a isso. Por isso, Peregrinos de Esperança é o tema do jubileu, que o Papa vai abrir na véspera do Natal. E eu estou aqui, com certeza, estou aqui no Instagram da Diocese de Araçatuba, que é Diocese Ata, olha lá, inclusive seguido por Suelen Giron, muito bem. E estou aqui vendo a abertura
do Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Muito bem. Nós vamos abrir na Diocese no dia 29, 29, no domingo. Isso, mas isso. para a igreja inteira o Papa faz a abertura dia 24. Perfeito. E ali no Instagram ainda tem outras cenas, informações bem interessantes. E tem outras ações já previstas para todas as paróquias da Diocese, padre? Assim, Hoje, amanhã, dia 25? Geralmente as paróquias fazem cantatas, fazem celebrações penitenciais. E todas as comunidades, é bom lembrar, que estão sempre atentas aos pobres. Com várias atividades, essa preocupação com os pobres, com os necessitados, a acolhida, isso nas comunidades sempre há, com toda certeza. Né? E aqui, ó, se você entrar na internet, no site diocesedearaçatuba.com.br, está lá no site e tem todas as paróquias, Araçatuba, Birigui, Guararapes, Andradina, região pastoral, na verdade, e tem também os horários das missas. Então, todas as informações você encontra no site E Diocese também, de Araçatuba e no Instagram também, nas redes sociais, né, padre? Vocês estão modernos, né? Que isso. Tem que estar, né? Precisa. E é bom lembrar que, por exemplo, vão sendo postadas fotografias dos presépios das paróquias todas Estou da vendo Diocese. aqui no Instagram também. Então, quem quiser ver os presépios das paróquias, há imagens de todos os presépios das paróquias todas. Ó, Manuel Santos Júnior está aqui no YouTube, desejando já aniversário, Natal, né? Está dizendo que pena que o aniversariante não tem sido convidado, mas reforça aí as falas do padre, dizendo que a gente tem que prestar atenção no aniversariante do dia, muito mais do que no consumo. Estão todos convidados à reflexão. Muita gente participando aqui. Quem está mandando abraços ao senhor é o consultor de empresas Carlos Farias, que é de Araçatuba, hoje está trabalhando em Birigui. Abraço ao Carlos Mas também. fiz um elogio aqui. Padre muito inteligente, com certeza, nós não o convidamos por acaso, não é verdade? Imagina. Muito bem, muito bom. Suelen Giron é católica, Suelen? Eu sou católica. Estou olhando aqui que você está seguindo tudo. A minha medalhinha aqui de Nossa Senhora das Graças, eu sou católica. Muito bom, muito bom. Eu sou devoto de São Jorge, porque ele é corintiano, que ninguém sabe como é que é, né? E dizem, inclusive, não sei se é verdade, dizem, inclusive, que nem santo ele é, mas a não ser no Brasil e na Inglaterra. Ele é padroeiro da Inglaterra. No Brasil, por causa do Corinthians, na Inglaterra, porque é padroeiro de lá. Quando ele foi... Não é que não é santo, é que não tem consistência histórica. Mas no Brasil foi mantido. Foi a mantido. Pedido de Dom Paulo Evaristo. Dom Paulo, que era corintiano, inclusive, foi lá pro Papa e falou, não mexe nisso lá no Brasil não, que você vai ter problema. Arcebispo de São Paulo, onde está o Corinthians, mas como é que ia tirar? Não é? Muito bom. Olha, eu estou muito contente aqui com a entrevista do padre. O padre, estão perguntando aqui o seguinte, Marcelo, você não falou da árvore de Natal. Verdade, que né? É um símbolo muito incerto também, a origem desse símbolo é dos países nórdicos, né? Vem na Alemanha, nos países da Escandinávia. Tem a ver com prosperidade, com vida, porque geralmente é o pinheiro. A árvore de Natal é o pinheiro. Sim, sim. Aquele pinheiro que permanece vivo na neve. Exatamente. Porque ele é flexível, né? Por exemplo, a neve não se acumula nele. É interessante, né? Porque ele é flexível, a neve vai escorregando e tal. Pesando e escorrega. E ele resiste ao frio, exatamente. Então ele é símbolo de flexibilidade, de vitalidade. E geralmente é o pinheiro. Então, ele tem tudo a ver com isso, resiliência. Aí enfeita-se aquele pinheiro, né? E tem o Papai Noel também, né? Papai Noel Sabe que uma vez, eu trabalhei muitos anos em televisão, e eu lembro uma vez que eu estava coordenando uma entrevista ao vivo, e um repórter falou assim, e agora a gente vai receber a figura mais importante do Natal. Aí entrou o Papai Noel, eu comecei a falar no ponto, não é a figura mais importante do Natal. Papai Noel. Eu sou o tipo de pessoa que não costuma satanizar as coisas, mas acho que a gente deve dialogar com a sua realidade. Sim. Papai Noel, a lenda do Papai Noel, a origem dela está ligada à igreja. Eu, inclusive, fui ordenado padre no dia do santo que deu origem à lenda do Papai Noel. 6 de dezembro é dia de São Nicolau. São Nicolau. Eu fui ordenado padre no dia 6 de dezembro. Dia de São Nicolau, que foi bispo de Mirna, na Turquia. Depois, o culto dele se estendeu, a ele se atribuem muitos milagres e muita caridade. As relíquias de São Nicolau foram trazidas
por volta do ano 900, para Bari, no sul da Itália. A partir dali se difundiu muito. Ele é o padroeiro da Rússia e tem muitas igrejas dedicadas a ele na Alemanha, na França, pelo mundo afora. Na Idade Média, se associou a figura de São Nicolau ao homem do Natal. Aqueles mitos da natureza germânicos na Alemanha, não é? Se associou. Santa Claus, depois o Santa Claus, famoso Santa Claus, e se associou muito à figura, porque São Nicolau é lembrado também como alguém que ressuscitou crianças que foram mortas violentamente, e aí se associava São Nicolau distribuindo doces às crianças na véspera da sua festa, e já no clima do Natal. Então, o homem do Natal, a figura do homem do Natal, recuperada na Alemanha, na Idade Média, daqueles mitos germânicos da natureza, muito associados a São Nicolau. Isso se difundiu bastante. Agora, esta imagem moderna que nós temos do Papai Noel é uma imagem muito do comércio. Então, o comércio resgatou isso como marketing, deu muito certo, né? Por isso, a roupa do Papai Noel vermelha. Dizem que ela era azul, uma coisa assim, tom de azul? Acho que não. A roupa do Papai Noel sempre lembra o seguinte. Inclusive, em vários países da Europa, o Papai Noel tem mitra na cabeça, que é o chapéu do bispo, e o báculo, o cajado do bispo. Ah, sim. A figura do Papai Noel está muito ligada a São Nicolau, bispo, e a roupa vermelha tem muito a ver com a roupa do bispo. Então, no fundo, no fim, a figura do Papai Noel, eu acho, é uma figura muito positiva. É uma figura alegre, uma figura que lembra partilha, é uma figura positiva. Agora, nem de longe é a figura central do Natal. Mais importante do Natal, para nós exatamente. cristãos, nunca. Hoje o Papai Noel é uma figura comercial. Uma figura doce, bonita, que não tem nada de mal, porém, nunca, nem de longe, para nós a figura central é o Cristo, é o menino Jesus. É Deus que se despojou de toda a sua glória para assumir a nossa carne e para nos fazer, de fato, conhecer a verdadeira glória que se manifesta em nós, seres humanos, salvos, redimidos, vivendo em paz, procurando viver como irmãos, né? Padre, 9 horas e 23 minutos, a gente precisa concluir o programa. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma frase, desde já, para o Natal de cristãos e de todo mundo, que assim vai passar pelo dia 25. A frase que eu vou deixar, eu vou tirar do próprio Evangelho, que para mim acho que é a mais importante, que está no Evangelho de São Lucas, não é? no capítulo 2, o que os anjos dizem aos pastores, não é? No capítulo 2. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. A glória do Deus eterno, ela se manifesta em nós, amados por Deus. A glória de Deus não se manifesta longe de nós, seres humanos. E à medida em que nós nos amamos, nos respeitamos, nos promovemos uns aos outros, como irmãos, como pessoas, na nossa dignidade, evitando o mal e procurando o bem, evitando a linguagem maldosa, o preconceito, a violência, a glória de Deus se manifesta. O Natal é isto. Muito bem, quero agradecer a participação do padre José Carlos Guabiraba, ele que volta e meia está com a gente aqui. Eu espero, eu e Suelen, contarmos com a sua participação ao longo do programa no ano que vem, tá bem? Sim, que essas palavras tenham plantado uma sementinha no coração de todo mundo que está ouvindo a gente. Claro. Eu que agradeço muitíssimo a gentileza do convite, agradeço aos ouvintes e agradeço sempre a acolhida que tenho aqui e digo que ficou muito bem aqui o grupo agora, né? Jonathan, Marcelo e Suelen. Muito bem. Agora até o padre está elogiando a gente. Antes era só o Jonathan, agora até o padre. Estamos muito aí. obrigada. Bom dia, padre, bom trabalho, viu? Para vocês também, obrigado. Feliz Natal a todos. Jornal da Manhã, Araçatuba.